Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre a lição 12 da classe de jovens. O assunto é estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. É isso mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e comente neste vídeo. Vamos, portanto, dar início ao vídeo de hoje, a esta aula sobre o capítulo 9 de Daniel. Vamos estudar sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos analisar a oração intercessória de Daniel e como que Daniel, ao estudar as profecias, ele teve o entendimento necessário acerca do cativeiro, do final do cativeiro na Babilônia. Bom, Daniel, o profeta, no capítulo 9, versículo 2 deste capítulo, ele leu as profecias de Jeremias. Lembrando que o profeta Jeremias estava profetizando em Jerusalém, enquanto que Daniel estava profetizando no cativeiro. Daniel estava no palácio, enquanto que Jeremias estava profetizando entre aqueles que ficaram, aqueles que foram deixados para trás ali em Jerusalém, nas ruínas de Jerusalém. Enquanto que o profeta Ezequiel, também contemporâneo destes dois profetas, estava profetizando entre os cativos, entre os escravos ali na Babilônia. E Daniel teve acesso aos textos escritos por Jeremias. O profeta Daniel analisou a profecia de Jeremias sobre quando terminaria o cativeiro ou a duração do cativeiro. Entre os capítulos 25 até o capítulo 29, capítulo 30 de Jeremias, nós temos o profeta escrevendo exatamente sobre a duração do cativeiro, que o cativeiro de Judá, ele levaria 70 anos. E quando o profeta Daniel leu esta profecia, ele compreendeu que o tempo estava concluindo, que o tempo da escravidão, do cativeiro, estava findando. E é nesse contexto que Daniel, ele pôs o seu rosto voltado para o Senhor e passou a orar com rogos, com intercessão, com clamor, com jejuns, não é? Vestido de pano de saco e também lançado às cinzas, ele passou a orar, a buscar a Deus, a interceder. E é nesse contexto que o anjo Gabriel, ele aparece ao profeta no versículo 20, quando Daniel ainda estava falando, orando e confessando o seu pecado, confessando o pecado da nação em uma oração muito profunda. Merecíamos aqui um tempo para, então, verificarmos a profundidade deste capítulo 9, destes versículos iniciais. É a partir da compreensão, do entendimento desta oração, que nós vamos compreender todo o desfecho da profecia das 70 semanas de Israel. Perceba, portanto, que Daniel, ele começa a orar, ele começa a suplicar, a falar com Deus, a orar e a jejuar nesse propósito, entendendo ele que o cativeiro iria terminar e que Israel voltaria a ser uma grande potência mundial. No entendimento de Daniel, com o término do cativeiro, Israel seria restaurado para cumprir, portanto, as profecias da restauração nacional de Israel. É nesse contexto que o anjo Gabriel aparece e então revela a Daniel que aquele não era o tempo propício, que aquele não era o tempo determinado por Deus para a restauração de Israel. E aí, portanto, o anjo Gabriel, a partir do versículo 24, começa a descrever, começa a
a informar a Daniel, a falar a Daniel acerca do tempo determinado em que a restauração de Israel iria acontecer. É a partir do versículo 24 que o anjo Gabriel passa a notificar Daniel, a dar a ele o entendimento de que não era para aqueles dias a restauração de Israel, não era para aqueles dias a construção do templo, não era para aqueles dias a reconstrução da cidade. Haveria um tempo determinado por Deus. A profecia das 70 semanas de Daniel, nós entendemos ser a mais importante de todas as profecias. Ela abarca um período de tempo que envolve, inclusive, o período da igreja, envolve a dispensação da igreja, a dispensação da graça, que nós iremos comentar ainda neste vídeo. Veja, portanto, que esta profecia das 70 semanas de Daniel, ela é muito, mas muito importante, porque ela cobre um espaço de tempo que envolve desde a restauração de Israel, o julgamento de Israel, e há aqui nesta profecia, ainda que implicitamente, o período destinado aos gentios, período destinado à plenitude dos gentios, conforme Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, versículo 25, que é o período em que a igreja estaria aqui na terra. Vamos analisar esta profecia tópico a tópico, tema a tema, sessão a sessão. A começar por esta expressão 70 semanas. Essas semanas são semanas de dias ou são semanas de anos? Esta é uma dúvida que paira sobre muitos estudantes desta profecia. Bom, estas semanas aqui, elas não são semanas de dias, são semanas de anos. Essas semanas de anos, elas são encontradas em outras partes da Escritura Sagrada. Nós vamos encontrar esta interpretação, por exemplo, em Levíticos 25, versículo 8, em Números, capítulo de número 14, e outras passagens nos apontam para essa plausibilidade da interpretação de semanas de anos e não de dias. Bom, portanto, se as semanas são semanas de anos e não semana de dias, a soma, o resultado da multiplicação de 70 vezes 7, nós chegaremos ao resultado de 490 anos e não 490 dias. Outro ponto muito importante são os 3 grupos de semanas, as 3 sessões de semanas. Nós temos o primeiro grupo de 7 semanas, temos o segundo grupo de 62 semanas e temos o terceiro grupo de 1 semana. Ora, se 1 semana corresponde a 7 anos, o primeiro grupo de semanas, 7 semanas, nós temos, portanto, 49 anos. O segundo grupo de semanas são 62 semanas. Esta divisão está no próprio texto de Daniel 9, 24 ao 27. 62 semanas vezes 7, nós chegamos ao número de 434 anos. E, por fim, o último grupo de semanas, que é 1 semana apenas, portanto, 7 anos. E nós vamos passar a ver agora cada um desses grupos de semanas. O primeiro grupo de semanas é composto de 7 semanas. Este grupo é formado por 7 semanas. E convertendo isso, nós temos 49 anos. O primeiro momento desta profecia corresponde a 49 anos. E a pergunta que também muitos fazem é quando iniciou a contagem.
quando que o cronômetro começou a contar este período de 490 anos? Bom, o cronômetro teve o seu início em 444 ou 445 antes de Cristo. Nós temos um decreto de Artaxerxes, e neste decreto, lá em Neemias capítulo 2, versículo 1 ao 8, Neemias ele recebe autorização para ir a Jerusalém, reconstruir a cidade de Jerusalém a partir deste decreto do imperador Artaxerxes. Portanto, nós temos aqui em Neemias capítulo 2, o início da contagem das 70 semanas de Daniel. Neste período de 49 anos, o templo foi restaurado, não é? Houve o início da reconstrução da cidade de Jerusalém. Portanto, nós temos este primeiro grupo de semanas, 7 semanas, 49 anos já cumpridos. Bom, o segundo grupo de semanas é composto por um período de tempo muito maior. O segundo grupo de semanas, ele é composto por 62 semanas. E essas 62 semanas multiplicadas por 7, nós vamos chegar ao número de 434 anos. 434 anos. E estas 62 semanas, elas estão descritas aqui no versículo 26 da profecia do capítulo 9 de Daniel, que diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não mais será. Veja bem que nesse período das 62 semanas, nesse período que corresponde a 434 anos, nós temos muitos acontecimentos. Entre estes acontecimentos históricos, o nascimento de Jesus. Jesus, ele nasceu dentro deste período das 62 semanas. E quando que terminou as 62 semanas? As 62 semanas terminou no dia 6 de abril do ano 32. Em Lucas capítulo 19, nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Lucas descreve Jesus nessa entrada triunfal. O evangelista Mateus também faz este relato. É nessa ocasião que Jesus lamenta, chora por Jerusalém, 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 que mata os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, e tu não quisestes. Com uma galinha ajunta os seus pintinhos, eu quisera fazer isso. Então, observe que as 62 semanas, elas se cumpriram com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Se somarmos as 7 semanas iniciais com as 62 semanas, nós temos um total, obviamente, de 69 semanas. A semana de número 69, a 69ª semana de Daniel. Portanto, até a entrada de Jesus em Jerusalém, cumpridas foram 69 semanas. 69 semanas se cumpriram em Lucas capítulo 19, com a entrada triunfal de Jesus em 6 de abril do ano 32 depois de Cristo. A profecia continua no versículo 26. O profeta Daniel recebeu a instrução do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel disse o seguinte: olha, depois das 62 semanas, depois deste período, será tirado o Messias, o ungido será cortado,
o Messias será morto, o Messias será crucificado? Bom, nós entendemos que esse acontecimento, o acontecimento descrito no versículo 26, que é exatamente a crucificação do Messias, que é o Messias sendo tirado, conforme diz também o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 8, quando o profeta messiânico profetizou acerca do Messias, e ali nós entendemos claramente ser uma menção a Jesus, ao Cristo, ao Messias. Jesus, ali no versículo 8, também é dito que ele foi cortado, não é? Observe que o Messias ele foi morto depois das 62 semanas, somadas, obviamente, com o primeiro grupo de semanas, 7 semanas. Portanto, o Messias foi morto depois da semana 69. Ele foi morto, na nossa interpretação, no intervalo. O intervalo que nós chamamos de o parêntese da graça, né? Nesse ínterim que já passa ou já chega próximo aos 2000 anos, nós chamamos este período de a era da igreja, a dispensação da graça, a dispensação da igreja. A igreja, ela está vivendo dentro deste hiato, dentro deste parêntese entre a semana 69 e a última semana, que é a 70ª. Portanto, a semana de número 70, para completar aqui a profecia. Por que nós entendemos que a semana de número 70 ainda não se cumpriu? Por que nós não consideramos a teoria da continuidade da contagem das 70 semanas? É muito simples. Observe que, passadas 69 semanas, depois das 69 semanas, o Messias foi morto, foi crucificado. E no versículo 27, nós temos a chave hermenêutica para compreendermos este ato, esta lacuna, este intervalo, este parêntese. O versículo 27, ele nos diz assim. Aliás, o versículo 26 ainda nos chama a atenção para 2 príncipes. Diz assim o texto sagrado: e será tirado o Messias, e não será mais. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como numa inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Perceba que aqui, nesse versículo 26, 2 acontecimentos são muito importantes aqui. O primeiro acontecimento, no versículo 26, já tratamos sobre ele, é a morte do Messias. Será tirado o Messias. E o Messias foi tirado depois da semana 69. Portanto, no intervalo. Outro acontecimento muito importante no versículo 26 é a destruição da cidade e do santuário. A destruição da cidade e do santuário. Quem destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário? Ora, isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo, não é? O general Tito, ele cercou Jerusalém no ano 70 e destruiu a cidade e o santuário. Aqui nós temos o cumprimento desta passagem que diz: e o povo de um príncipe que há de vir. Quem destruiu a cidade não foi o príncipe, foi o povo do príncipe que ainda virá. A profecia está claramente se referindo aos romanos. Os romanos é o povo do príncipe que há de vir. Aqui nós temos, portanto, uma menção ao ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi destruída, quando o templo também foi destruído. Veja por que há uma lacuna, há um espaço, né? Há um intervalo. Não há aqui continuidade no cumprimento da profecia. Porque a cidade de Jerusalém,
ela foi destruída no ano 70. Quase 40 anos, preste bem atenção, Jerusalém foi destruída no ano 70, o templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito e pelas legiões de Roma, quase 40 anos depois. Cerca de 38 anos depois da morte do ungido. Ora, se uma semana corresponde a 7 anos, e os eventos descritos aqui no versículo 26, eles aconteceram cerca de 40 anos depois da morte do ungido, a conta não fecha. A conta não fecha. Observe que, portanto, a explicação mais aceitável, mais plausível, mais coerente com o contexto geral da Escritura é exatamente o intervalo. É exatamente esse parêntese que nós chamamos da graça. É nesse parêntese, é nesse íntere que Deus volta a sua atenção para trabalhar com um novo povo, a igreja. Enquanto que o Senhor voltará, então, a tratar com Israel depois que esse parêntese fechar, depois que esse intervalo se concluir. Exatamente o que diz Romanos 11 e 25, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus, portanto, voltará a tratar com Israel. E o que vai acontecer nesse tempo, né, em que a plenitude dos gentios haver completada? Bom, nós já falamos que esse período é o período da igreja, é a dispensação da igreja. A igreja, ela está na terra e estará na terra até o dia do arrebatamento, quando a igreja for arrebatada, conforme Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. Esta passagem bíblica alude ao arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, portanto, findará este intervalo, findará este período. Depois que a igreja for arrebatada, começará a contagem para a última semana de Daniel. A 70ª semana, ela voltará a ser novamente cronometrada quando a igreja for arrebatada. Veja que a profecia de Daniel, no versículo 27, diz o seguinte: e ele fará firme aliança, e ele fará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana corresponde a 7 anos. E na metade da semana, portanto 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Observe que Jesus, ele fez menção desta passagem bíblica. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 24:15, Jesus, ele faz uma citação de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Entre parênteses está: quem lê, entenda. Veja que o próprio Senhor Jesus apontou para o futuro o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Essa interpretação, ela é extremamente bíblica. O intervalo, ele é bíblico. Ele está aqui no próprio texto bíblico. Outras profecias também dependeram ou dependem de um intervalo. Se lermos Lucas, capítulo 4, Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 4, versículo 18 a seguir, quando o Senhor Jesus, ele então entra na sinagoga para fazer a leitura da palavra, o assistente da sinagoga, ele pega o pergaminho
e entrega ao Senhor Jesus para que fosse feita a leitura. E Jesus, abrindo o texto, abrindo o livro, versículo 18, diz o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto, esta profecia, ela é de Isaías capítulo 61. Ao lermos Isaías 61, percebemos que Jesus ele fez menção apenas de uma parte da profecia. Por quê? Porque há um lapso temporal, porque há uma lacuna, porque parte da profecia ainda será cumprida. Vai se cumprir na vinda do Senhor Jesus em glória, no milênio. Veja Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Até aqui Jesus leu, só que a profecia continua. Se você lê agora esta profecia, em Isaías 61, versículo 2, olha a segunda parte dela. E o dia da vingança do nosso Deus. Olha só que coisa interessante. Jesus não fez menção desta parte da profecia. Por quê? Porque ela vai se cumprir quando o Senhor Jesus voltar em glória, no dia do Senhor, para estabelecer o reino, para exercer vingança e juízo sobre os povos, sobre as nações, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre o dragão. Observe que esta profecia, ela teve dois momentos. O primeiro momento se cumpriu com Jesus e o segundo momento se cumprirá na sua vinda. Há, portanto, uma lacuna nesta profecia de Isaías 61 e Lucas 4 e 18. É um princípio estabelecido na palavra do Senhor. Na profecia das 70 semanas de Daniel, não é diferente. Nós temos aqui uma lacuna, um intervalo. Portanto, a 70ª semana, ela terá início com o arrebatamento da igreja. Após o rapto da igreja, a 70ª semana, ela voltará a ser contada, conforme você está vendo aí. E esta semana última, ela está dividida em duas partes. Daniel 9, 27, divide a última semana em duas partes, de 3 anos e meio cada. Ele diz o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Aqui nós temos um outro tema, um outro assunto que merece um outro vídeo também, que é exatamente a reconstrução do terceiro templo judaico. Isso vai se dar no período tribulacional. Este templo aqui é o templo da tribulação, um templo que será erguido neste período tribulacional. Vejam que esses 3 anos e meio iniciais aqui fala da primeira metade da tribulação. Como que eu posso afirmar que o período tribulacional ele compreende 7 anos? A própria Bíblia nos afirma isso. Quando lemos Apocalipse capítulo 11 e o versículo 2, nós temos, o versículo 3, aliás, nós temos as duas testemunhas profetizando por 42 meses, 1260 dias ou 3 anos e meio. Quando lemos Apocalipse 13, versículo 5, que é o capítulo que descreve com detalhes o surgimento da besta que sobe do mar, o anticristo, nos é informado pela profecia que o tempo da besta é 42 meses, portanto, 3 anos e meio. 3 anos e meio do período de profecia profetizados pelas duas testemunhas, mais 3 anos e meio do período da grande tribulação, que é o tempo da besta, nós temos, portanto, 7 anos. É por essa e outras razões que nós compreendemos que esta é uma das mais completas profecias
né, do Antigo Testamento que apontam para um cumprimento literal no futuro. Portanto, nós temos aqui esse esquema revelando-nos as 70 semanas de Daniel e o seu cumprimento histórico e também o seu cumprimento profético. As 70 semanas, nós temos parte dela já cumprida, né? Nós temos 69 semanas que são cumpridas, portanto faz parte da história. E nós temos a última semana de Daniel, que é profética, que é exatamente a semana do período tribulacional, 7 anos de tribulação. Vamos, portanto, para o resumo das 70 semanas de Daniel. 7 semanas, 49 anos. Quando começou? Em 5 de março de 444 a.C., lá em Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao 8, quando Neemias recebeu cartas, autorização, recebeu ali um decreto para que ele fosse a Jerusalém, reconstruir os muros da cidade de Jerusalém que estavam em ruínas. Depois a profecia nos fala em mais 62 semanas, portanto, 434 anos. Quando concluiu as 62 semanas, em 30 de março de 32 ou 33 depois de Cristo, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. Lucas capítulo 19, versículo 18 a seguir, Mateus capítulo 21. Depois nós temos a soma de 62 semanas mais 7 semanas, portanto, 69 semanas, somando 483 anos. Nesse sentido, nós temos uma semana faltando, né? Ainda faltam 7 anos, uma semana, para se completarem as 70 semanas, os 490 anos. Um detalhe muito importante é que o versículo 24 diz para quem são estes anos, esses 490 anos. Não é para a igreja não é citada, a igreja não é mencionada, até porque seria um anacronismo falar aqui na igreja. As 70 semanas, elas são destinadas ao povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. A cidade santa de Daniel. Qual é a cidade santa de Daniel? Cidade de Jerusalém. Portanto, as 70 semanas, elas diz respeito a Israel. É por isso que a igreja, ela não estará aqui quando a última semana ela estiver se cumprindo. Porque a última semana é o que Jeremias disse e profetizou no capítulo 30, versículo 7. A última semana de Daniel é o tempo da angústia de Jacó, é a grande tribulação, é o tempo da ira, é a ira do Cordeiro de Deus. É Deus julgando Israel, julgando as nações, julgando os povos que aqui estiverem, o anticristo e o falso profeta. Isso é maravilhoso, saber que a igreja, ela será arrebatada desta terra. Nós não estaremos aqui quando a 70ª semana de Daniel começar. A igreja será arrebatada antes. Disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que nós não fomos destinados à ira. Apocalipse 3:10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus mesmo declarou que esse é um tempo de angústia inédito, nunca houve nem jamais haverá. Nunca houve aflição como naqueles dias, como na última semana, como nos 7 anos do período da tribulação. Portanto, que este vídeo possa trazer a você a esperança gloriosa de que em breve Jesus voltará para então implantar o seu reino milenial aqui na terra. Antes disso, Jesus voltará para levar a sua igreja, arrebatar a sua noiva, a igreja de Cristo. Ela será levada para o céu, conforme João capítulo 14. 7 anos depois, quando concluída a 70ª semana de Daniel, o Senhor Jesus voltará em glória. Obrigado por sua companhia até aqui, por sua audiência. Se ela foi abençoadora para você e você quer abençoar outras pessoas, compartilha este vídeo.
E se você não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal. Eu espero por você no próximo vídeo, querendo Deus. Deus te abençoe e até lá.